nós vivemos são dias de guerra, de batalha espiritual, e Deus quer abençoar a sua vida e quer mudar a sua história. Por isso é muito importante você compreenda essas verdades que nós vamos ouvir nessa noite. Deus vai nos mostrar com o intuito de que você não venha ser pego com, desapercebido, sem ter entendimento das coisas que estão acontecendo. E uma coisa importante, gente, que nós devemos observar é que o Senhor Jesus, ele deu a vida dele por nós, ok? Então, quando ele morre por nós na cruz Calvário, ele opera em nós tanto a salvação espiritual, quanto também a cura, a libertação, prosperidade. As bênçãos desse tempo presente são uma realidade que nós temos acesso a conquistarmos, e é direito nosso usufruirmos de todas essas vitórias. Isso é direito, pessoal. Então é muito importante você compreender que existe sim um propósito de Deus aonde aquilo que você deseja alcançar é um direito teu através de Cristo. Não que, como a Bíblia diz que a obra que Jesus operou em nós é a graça de Deus, aonde Deus opera em nós sem nós merecermos o que nós recebemos. Então, nós não merecíamos, mas Deus, pelo muito amor com que nos amou, ele deu a vida de Jesus por nós na cruz Calvário, com o intuito de, pelas feridas dele nós sermos sarados, e pelo sangue de Jesus sermos lavados, completamente lavados dos nossos pecados, tá bom? Então fica comigo aí, nós vamos meditar em algo muito importante nessa noite. Volto a dizer, entrei um pouquinho atrasado aqui porque eu acabei entrando na minha página Pastor Pavan e acabei esquecendo em parte até que eu tinha postado o link aqui, né, do horário das 21 horas. Um abraço, Carlos, Deus abençoe todos que estão ligados conosco, e nós vamos meditar em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, algo muito importante que você tem que compreender, que é exatamente isso, as duas questões que envolvem a nossa vida. Jesus, ele deu a vida dele para nos curar, libertar, abençoar a nossa vida física. Isso é notório e é direito você conquistar isso. Agora, acima disso, e mais importante, é a salvação e a vida eterna. Amém? Então, algo muito importante que nós vamos aprender hoje. Preguei muitas vezes aí durante os dias aí, essa semana aí também, outras lives também sobre cura, libertação. Oramos muito sobre isso, mas hoje tem uma palavra que é para você abrir os olhos no tocante a algo que é muito sério, que está acontecendo hoje. E, gente, e é real e está acontecendo, por quê? Porque está escrito na Bíblia, mas com um propósito, para chegar nesse dia aqui, que os homens vão falar o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:3. Amém? Mas antes, o que diz o versículo 1? Mas, irmãos, o apóstolo Paulo se refere a nós como irmãos. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Ok? Não necessito. Olha só o que Paulo está dizendo. Que não havia mais necessidade dele escrever novamente sobre essas coisas, sobre os tempos e as estações, sobre a vinda de Cristo. Ele não queria ficar repetindo a mesma coisa, né, para a igreja. E aí ele diz, mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem, olha o que Paulo está dizendo, muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O que é isso? Um momento que ninguém espera. Ou seja, a vinda de Cristo vai ser num momento que ninguém espera, que a raça humana não espera. E olha, se bobear, a própria igreja fica de calça na mão, vou usar o termo. Por quê, pastor? Porque olha o que está dizendo daí no 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, olha o termo usado. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Parece uma contradição, né? Parece uma grande contradição da palavra. Olha o que está dizendo, ó, pois quando disserem, os homens disserem, a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Então olha como é muito sensível o entendimento que eu vou passar para você hoje.
Gente, quando você percebe assim, eu observo muitos pastores pregando a palavra, e eles oram muito para acabar as guerras. Eu não oro. Eu não oro. Só oro se Deus mandar. Se Deus mandar, eu oro. Se não, não oro. Por quê, pastor? Princípio de tudo. O que está dizendo a Bíblia aqui? Que quando disserem que há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Sabe o que está dizendo a palavra? Que para esse mundo que já matou Jesus na cruz, rejeitou Cristo, continua rejeitando o Senhor Jesus, olha bem para mim aqui, nunca vai haver paz e segurança. E quando disserem que aí os homens, a sociedade, o mundo vai viver essa falsa paz, essa falsa segurança, aí vai vir uma repentina destruição. Então o que acontece? Qual o erro dos pastores? Pregar sobre paz e segurança. Para o mundo não tem. Jesus mesmo disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Amém? Então olha como é sério tudo isso, gente. Meu irmão, pelo amor de Deus, nós temos que observar uma coisa. As pessoas não querem que os sinais aconteçam, só que os sinais que devem, que vão acontecer são ruins aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Nós não queremos ouvir ou ver eles, mas são necessários. Para que Jesus venha e arrebate a igreja, os sinais que nós estamos vendo hoje, há muito tempo já, são necessários. Porque senão Cristo não vai vir. Então, uma coisa importante, por que eu vou orar por paz e segurança se a Bíblia diz que quando disserem que a paz e segurança virá repentina destruição? E aí entra um princípio. Por que virá repentina destruição? Porque é o que eu disse, gente. Um mundo que odeia Deus, que rejeitou o enviado de Deus Pai, que é o Senhor Jesus, que mataram a Cristo do jeito que mataram. Depois mataram os discípulos do jeito que mataram. Só João ficou, né? Só o apóstolo São João ficou na ilha de Patmos. Isso porque estava preso. Morreu de velhice. O resto mataram tudo. No Coliseu de Roma, a crentaiada da época lá era jogado no Coliseu. As feras devoravam vivos. Mas aí tudo um propósito também espiritual, para quê? Para que sirva de testemunho para aquela geração mais perversa e maligna, aonde Deus vai julgar eles segundo as suas obras. Então eu preciso ter esse cuidado de interpretar a Bíblia como ela é e não como eu quero que seja. Então, eu mesmo disse numa live, gente, só vai acontecer a guerra se for um momento. Ou seja, as coisas só vão acontecer se for um momento. Que momento, pastor? De Jesus vir e buscar a igreja, pessoal. Ou seja, um momento, em algum ponto da criação humana vai acontecer. E para acontecer, os sinais têm que acontecer. Então, nós que somos cristãos, se é que somos, o que nós esperamos? Paz e segurança nesse mundo? Só se tu não conhece a Bíblia. E só se você é um falso pregador. Ou seja, como que tu vai pregar paz e segurança? Aí tem uns mimizentos que dizem assim, os pregadores do caos, e vocês pregadores da paz e segurança que estão mentindo para o povo. Mentem para as pessoas. Não há paz e segurança nesse mundo. Vocês mentem para as pessoas e elas não se preparam para a vida eterna. Ou seja, pregadores do caos, então Jesus pregou o caos. Jesus foi um pregador do caos. Jesus é o pregador do caos que esses pregadores de hoje dizem. Ou seja, não preparam as pessoas para aquilo que vai acontecer no mundo. E por quê? Porque as pessoas não querem ouvir essas coisas. Ou seja, e aí os pregadores agem segundo o pensamento do povo, que é um pensamento diabólico e maligno. Nunca vai ter paz e segurança nessa terra. Da parte de Deus, não. Sabe por quê? Porque mataram o único que ele enviou para nos salvar. Porque nós todos éramos do diabo. E isso a maioria das pessoas não gosta de ouvir. As pessoas não gostam de ouvir que eu era do diabo. Eu, pastor Pavan, eu servia o diabo. Eu era do diabo. Por quê, pastor? Que eu nasci em pecado, pelo pecado original e pelos meus próprios pecados. Ou seja, eu me lancei cada vez mais no inferno. E a Bíblia diz o quê?
que nós, estando mortos em pecados e em ofensas, Deus envia Jesus que morre na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que não crê vai perecer. Então tem que acordar, gente. Eu fico, sabe, bobo de ver. Por isso, uma coisa importante, não fica ouvindo pastores que só pregam paz e segurança, uma ova. São mentirosos, mentem para as pessoas. Jesus mesmo disse, eu não vim trazer paz, mas espada. Agora ele disse assim, dou-vos da minha paz vos dou. Dá para quem? Para quem é dele. Para quem está no mundão rasgado, não vai ter paz. Que paz nós tínhamos e que segurança nós tínhamos quando estávamos no mundo. Se não fosse Deus ter intervido pela minha vida aqui, meu irmão já estava no inferno. Eu estava no inferno. Deus me livrou muitas vezes da morte, não para vir aqui pregar asneira, mentira, dinheiro, prosperidade. Gente, isso vai vir. Prosperidade, dinheiro, a cura, a libertação, isso vai acontecer. É uma coisa natural. Quando você se entrega para Deus, você se volta para o teu Criador, Ele vai cuidar de você. Lembra da palavra que o Mestre deu? Olha o que Jesus falou. O Senhor Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, não te preocupa, sabe? Desfoca, pastor, eu estou vivendo um problemão financeiro. Desfoca dele. Só confia no teu Deus, ele vai cuidar de você. Por quê? Porque o grande objetivo de Deus é que você tenha a vida eterna, a salvação, e não viva uma vida de enganado, gente. Muita gente vive enganada, não está se preparando para a vinda do Cordeiro. As pessoas querem paz, mas não vai ter paz. Pastor, temos que orar para acabar a guerra, pastor. Estamos a 1 milímetro da terceira G. E sabe por que tem que ter essas guerras? Porque senão não vai ter a unificação desse mundo caído, onde os homens endemoniados vão levantar um governo único, poder político, econômico e religioso. Entendeu? Essa é a realidade, gente. E aí ou tu tá do lado de Deus ou vai estar do lado do inferno. E uma coisa, Jesus disse claramente, a cada 4 que ouve o evangelho de nós, gente, 3 se perdem. Por isso uma coisa assim, tu não tem ideia da felicidade que eu tenho de ver você aqui na minha live. 6, 7, 8, 10 pessoas que me acompanham um tempo, você está entendendo a palavra. Tem outros que ouvem uma palavra como essa, some. Gente, para e pensa, meu irmão. Jesus, ele diz que essas coisas que estão acontecendo hoje são necessárias para quê? Para nós estarmos avisados, apercebidos de que a vinda dele pode ser iminente. Ou seja, ele tem que estar preparado, porque senão não vai ter o arrebatamento na nossa vida. Nós vamos ficar, e aí nem vou entrar em detalhes. Mas eu vou dizer, gente, hoje Jesus oferece, Deus Pai oferece para nós a salvação e a vida eterna através do quê? Do arrebatamento da igreja. Claro que tem perseguição no mundo e as perseguições que acontecem contra cristãos, elas são figuras do que vai acontecer no mundo todo depois do arrebatamento da igreja. Gente, as pessoas para serem salvas depois do arrebatamento da igreja vão ser decapitadas. Todas elas. Nenhum vai escapar. Isso está escrito no Apocalipse. Talvez um ou outro ali pode, né? Depende, talvez a nação, o país, né? É uma coisa assim que é só Deus. Mas, gente, a regra é o quê? Decapitados. E por que decapitados? Porque lá na Ásia, quando teve aquelas decapitações daqueles fanáticos religiosos lá que pegavam cristãos e decapitavam, aquilo ali é figura do que vai acontecer no mundo todo. E por que Deus permite que aconteçam esse tipo de coisa, pastor? Para servir de exemplo para o bando de cabeçudo que tem no mundo todo. Ou você crê em Jesus ou tu crê. Porque nesse mundo não vai ter paz. E é um bando de doido, maluco,
Gente que bota a cabeça em qualquer coisa e acredita que aquilo ali é Deus e vive uma fé doente, uma fé maluca, uma ilusão tão grande que as pessoas acham que vão ser eternas aqui. E acabam não se preparando para a vida eterna, gente. Por isso, se prepara. A coisa mais importante para a tua vida aqui agora é a salvação da tua alma. Não tem nada maior do que isso. Por isso, Jesus disse... Aí entra um princípio. Volto a dizer de novo, você está com um problema de saúde, um problema financeiro, um problema no casamento, nos filhos, alguma coisa assim nesse sentido, entrega na mão de Deus e confia nele. Ele vai te dar a vitória, porque ele disse, Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, a salvação tua salvação, tua vida eterna, e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, muitas vezes, gente, o que o diabo ele faz? Quando nós desejamos muito a conversão de uma pessoa, o diabo ele usa mais ainda a pessoa para atingir a gente. Aconteceu comigo. Os meus irmãos, eu queria que eles se convertessem. Minha irmã está aí, ela é prova disso. Ela levou 4 anos, quase 5 anos para se converter, e eu já era pastor. Ela levou. Meu irmão foi 1 ano e pouco, aí tinha mais um primo meu lá na cidade, começou a evangelizar, e eu por telefone, pá, e disse, mano, lê aqui, lê ali, lê lá, e lê lá, tu foi enganado, tu tá sendo enganado, e assim, lê na tua Bíblia antes de tu ficar bravo comigo. Aí ele foi lendo, no mesmo ano se converteu e se batizou toda a família. A minha irmã levou 4 anos e um pouquinho, aí se batizou ela e a família toda no mesmo dia. Amém? Então o que acontece? Tu tem que mostrar a verdade. Tu não pode ficar em cima do muro. E tem que saber como tu vai levar a verdade. Eu dou um conselho, pega a Bíblia das pessoas, que elas têm uma Bíblia em casa, e mostra na Bíblia delas. Ou seja, está na Bíblia do ser humano. Está na Bíblia de cada um de vocês o que eu estou pregando aqui hoje. Então tem que levar a sério, ficar firme. Jesus vai voltar, ele vai arrebatar a igreja, tem que se preparar. É uma coisa que eu fico admirado, gente. Tudo está acontecendo diante dos nossos olhos, as pessoas não estão indo nas igrejas, não vão na igreja, não entregam a vida para Jesus. Que loucura, gente. Está se cumprindo o que Jesus disse, como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Nós temos essa vida para entrarmos num reino que não tem fim. Num reino de Deus que não tem fim, no reino de Deus que não tem fim, que é eterno, ou vamos passar a eternidade nas mãos de quem? Daquele que quer matar a gente a toda hora e todo minuto, a saber, o diabo. Por isso tem que olhar para a Escritura e entender, cuida da tua vida física, sim, agora entrega na mão de Deus. Cuida mais da tua vida espiritual do que a física, e tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida física. Porque Jesus, ele diz o quê? A regra de Deus é a seguinte, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que muitas igrejas fazem? Levam o povo só a buscar coisa terrena. Que bando de estúpidos! Ou seja, estão levando as pessoas só a cuidar de dinheiro, e cura, e libertação. E quando vão pregar sobre o arrebatamento da igreja? Outra coisa, como tem gente mentindo para as pessoas, dizendo que vai ter paz. Olha para mim aqui, não leram ainda, né? 1 Tessalonicenses 5,3, pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Nós que cremos no Senhor Jesus temos paz interior. Isso ninguém tira de nós. Agora, o mundo nunca vai ter paz, gente. Eu vou repetir por quê, pastor? Porque matou Cristo, rejeitou o Salvador. É impossível, gente. Não tem como esse mundo ter paz. Por quê, pastor? Porque esse mundo jaz no maligno, Jesus disse. Mas tem um grupo de pessoas que está na terra, que Deus desperta para ouvir o evangelho, e eu creio que você também faz parte, amém? Você que vai me ouvir, está me ouvindo ou vai ouvir durante os dias, meses e anos, enquanto tiver essa mídia social, vai estar esse vídeo aqui. Então, pessoas que Deus vai fazer ouvir essa palavra é por um propósito. Por quê, pastor? Porque diz a Escritura, pensa comigo, a Bíblia diz
que Deus gostaria, sim, que todos os homens conhecessem a verdade e chegassem ao arrependimento dos pecados. Agora, também diz o seguinte: muitos são os chamados, porém poucos os escolhidos. A expressão usada não é todos chamados. Por isso, gente, não se engana. Tem parte da raça humana que vai se perder, cara, e não tem como, porque não foi chamada. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E aí olha só o termo, muitos são chamados, não diz que todos, e poucos os escolhidos, e nós somos os escolhidos. Aí que entra a questão, entrega a tua vida para Cristo, tendo essa consciência de que a tua vida é temporal aqui na terra. Acordem! E o que mais esse mundo mentiroso tá induzindo, sempre foi assim, né? Paz. O homem da paz, o pregador da paz, pregador do diabo. Por quê, pastor? Que nunca vai ter paz nesse mundo. Nunca vai ter paz nesse mundo. E quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Agora olha o 4, isso aqui para a igreja, para nós. Mas vós, irmãos, o apóstolo Paulo te trata como irmão, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia, ou seja, o dia do Senhor Jesus, vos surpreenda como um ladrão, que não sabemos a hora. Então os sinais que estão acontecendo no mundo, eles são o quê? O alerta de Deus para a igreja ficar preparadíssima. Por isso uma coisa, gente, tapa teus ouvidos para esses falastrões que querem que tenha paz. Vai ter paz nada. Cada vez vai ficar pior no mundo. Para a igreja, cada dia melhor. Por quê? Porque quanto mais os sinais acontecem, mais próximo está a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eita, glória a Deus! Por isso, olha o 3, 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, onde diz paz e segurança, é o mundo que vai dizer. Aí vai haver repentina destruição para eles. Agora, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. O mundo está em trevas, mas nós não estamos mais. Para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Amém? Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Por isso, uma coisa importante, aproveita o momento que Deus te dá para salvar você. E que momento é esse, pastor? Aqui agora. Você não vai ter outra vida para isso. A coisa mais importante da tua vida é a tua salvação. Nunca esqueça disso. Uma coisa que eu sempre tenho dito, eu estou com 47 anos. Daqui 33 anos, se eu chegar até lá, eu tenho 80. E se não acontecer o arrebatamento antes? E se eu não descer à sepultura, precedendo também os santos que dormem e vão... Gente, Pedro, Paulo, João, Lucas, Maria vão ressuscitar primeiro. Se o arrebatamento da igreja for agora na nossa geração, você sabia que você vai ser arrebatado junto com os santos apóstolos? com Santa Maria também, com Maria, mãe do Senhor na carne, porque Deus não tem mãe. Deus não tem mãe. Como assim, pastor? Lógico, se Deus tem mãe, ele é inferior à mãe. Amém? E uma coisa importante, no dia que Deus criou o homem, quem é que estava com ele lá? José e Maria, pastor? Não. Ninguém, nenhum ser humano. E qual foi o primeiro casal que Deus criou humano? Adão e Eva. Então Maria, ela é mãe segundo a carne. Na carne, mãe de quem? Do próprio Salvador. Jesus, imagina uma coisa, Maria tinha 17 anos de idade quando o Espírito Santo visitou ela, envolveu ela, e Jesus se fez carne no ventre dela. 17 anos antes, o Senhor Jesus, na glória com o Pai, formou no ventre da mãe de Maria, a qual ele se faria carne no ventre dela. Eita glória! Isso é lindo demais. Muito lindo isso. Pensa comigo, Maria tinha 17 anos quando ela se achou grávida do Espírito Santo. Né? A palavra é muito clara, ela diz, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, não segundo a minha, a tua, não segundo o meu pensamento. Porque o pensamento dela era qual? Eu não posso ser mãe, como que eu vou ser mãe? Eu não conheço o varão, sou virgem.
Aí o anjo diz, o Espírito Santo vai te envolver e o que em ti vai ser gerado será chamado Filho de Deus. Aí ela diz, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, então não segundo o que eu penso, que eu não posso ser grávida, não. Então se o Espírito Santo me envolver, vai acontecer. E aconteceu. Então 17 anos, antes de Jesus nascer, amém, 17 para 18 anos, ele criou o espírito de Maria e formou o corpo dela no ventre da mãe de Maria, que seria a avó de Cristo segundo a carne. Amém? Que coisa fantástica isso. Agora, o que é mais interessante, gente, é observar isso. Se cumpre em mim segundo a tua palavra e não a minha, né? Por isso, uma coisa, tudo vai se cumprir segundo a palavra de Deus e não segundo a nossa. Não segundo o nosso pensamento, mas o de Deus. Por isso, o mundo que é paz e segurança nunca vai ter. Nunca vai ter. E aí, gente, aí eu fico pensando assim, tem uns, vou dizer de novo aqui, tem pregador que diz assim, os pregadores do caos, então Jesus pregou o caos. Os discípulos pregaram o caos. Como são abobados? Abobados. Cuidado com os pregadores da paz e segurança. Por quê? Porque eles mentem. Esse mundo nunca vai ter paz e segurança. Nunca vai ter paz e segurança. E eu vou dizer pela terceira ou quarta vez, por quê, pastor? Porque nós rejeitamos o Criador. Nós rejeitamos. O ser humano rejeitou. Cristo deu a vida dele por nós. E a maioria da raça humana não aceita ele ainda. Jesus veio para o povo judeu. Os judeus rejeitaram ele de tal maneira que disseram que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça. Se amaldiçoaram até a raiz. Segunda Guerra Mundial. Foram massacrados por causa da palavra que saiu da boca deles. Eles se amaldiçoaram quando negaram a Cristo. Terrível, gente. As pessoas falam cada coisa que depois paga um preço terrível. Por isso, uma coisa, ouve a palavra, volta para a palavra, que está na Bíblia, está se cumprindo. Não é uma brincadeira. Para com essa ilusão de achar que nós somos eternos aqui. Nós passamos assim, ó. Nossa vida voa. Te prepara para encontrar-te com o teu Criador. E, gente, bom é que se nós nos encontrarmos salvos, porque todos os homens vão se encontrar com o Criador. Está escrito na Bíblia. E infelizmente a maioria para condenação. Porque Deus Pai deu o único Filho para que todo aquele que nele crê, aí as pessoas creem em Pedro, Paulo, João, Lucas, Maria, creem em anjos, santos, e a Bíblia diz que você deve crer apenas e unicamente em Cristo. Por isso não fere os princípios da palavra. Os evangelhos só falam de Cristo. Não tem salvação fora dele. É loucura, suicídio. É autossuicídio espiritual eu crer em outro. Já falei isso, vou repetir. 1/3 dos anjos caíram e viraram demônios porque creram em Lúcifer. Tiraram os olhos do Criador, que tinha criado eles, passaram a olhar para a criatura, quebraram a cara, viraram demônios. Romanos 1:18 ao 32. Até o pecado do homossexualismo, ele tem raiz aonde? Na idolatria. Porque deixaram de seguir o Criador para seguir a criatura. Entendeu? Gente, é muito sério tudo. Entrega a tua vida para Cristo, tudo está se cumprindo diante dos nossos olhos, e vou dizer uma coisa para você, que aconteçam todos os sinais, que aconteçam. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem. Se for da nossa geração, temos que estar preparados agora para o arrebatamento. E se não for o arrebatamento na nossa geração, a questão é uma só, a nossa geração vai passar. Entendeu? Nós não somos eternos aqui. Então tem que estar preparado ou para morrer, vou usar o termo morrer, mas aquele que parte dessa vida em Cristo não morre, ele dorme, porque nunca haverá morte, ele dorme em Cristo, ou pelo arrebatamento. Agora, tanto que dormiu quanto aquele que está vivo vão passar, vão viver o arrebatamento. Só que o que dormiu em Cristo vai ter a experiência de ressuscitar primeiro. Amém?
Então é fantástico tudo, gente. Entrega a tua vida para Jesus, confia nele, o mais ele fará, ele satisfará os desejos do teu coração. Então, nós que cremos no Senhor não podemos ficar como que desapercebidos, desavisados, com a calça na mão, como diz, né? E olha só, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios no 6. Amém? E por quê? No 5 diz, porque todos vós sois filhos da luz e do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, mas um dia nós éramos, né? Das trevas. Não tem um que não era. E glória a Deus por Deus ter nos tirado das trevas para o poder dele, para a luz. Do poder de Satanás para o poder de Deus e da morte para a vida. Não perca isso. 7. Porque os que dormem, dormem de noite. Os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, crendo de todo o coração, e do amor, e tendo o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Para a ira. Olha o termo usado, gente. Romanos 1, 18, 32 diz também, o 18 diz, do céu, porque do céu se manifesta a ira de Deus, sobre toda a impiedade dos homens que detêm a verdade em injustiça, porque mentem. Então a ira de Deus é derramada sobre o mundo também. Não só o amor, porque do céu se manifesta o quê? A ira de Deus. Mas por enquanto quem apazigua a ira do Pai, o Senhor Jesus. Senão nós teríamos sido fulminados por Deus. Por isso Cristo, ele bebeu o cálice da ira de Deus. Ele recebe no corpo dele o cálice da ira de Deus. Para você crer num anjo, para você crer num santo, sendo que você mesmo deve ser santo. Gente, acordem, coloque a fé, a vida única, exclusivamente em Cristo, se quereis ser salvos. E aí diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Amém? Quer vigiemos, porque estamos acordados, quer durmamos, porque estamos numa cama. A Bíblia diz, Jesus disse, que no dia dele vão estar dois numa cama, um é tomado e outro fica. Estão dormindo. Ao mesmo tempo, simultaneamente, estarão dois ao outro lado do mundo trabalhando. Um é tomado e outro fica. Amém? Imagina a experiência. O outro normal, está dormindo ali, acorda de manhã. Oh, levantou mais cedo o fulano, a fulana. Ok. Eu vou ficar um tempinho mais. Só que acorda depois, não vê mais. Cadê o fulano? Foi embora. Aí vai ter o vizinho, vai ter outro. Aqui também, não sei o que aconteceu. Foram embora. Vão pensar as piores besteiras. Agora imagina quem está trabalhando. Um do lado do outro, um some do outro. Aí Jesus diz assim, aonde estiver o cadáver, ali ajuntarão as águias, né? Ali se ajuntarão as águias. Então o que acontece? Tu imagina quantas pessoas vão morrer do coração, porque estão juntos trabalhando, um some. Tu imaginou que coisa fantástica isso? Então é algo extraordinário que vai acontecer no dia do Senhor, que é o arrebatamento da igreja. Então ele diz aqui, ó, porque Deus no 9, 1 Tessalonicenses 5,9, se alguém entrou agora aí, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, amém, vivamos, juntamente com ele, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém. Que Deus te dê a vida eterna, que você creia nessa palavra. Toma posse disso, gente. Leia 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 11. E não seja enganado por bajuladores dos seres humanos que dizem vai ter paz, vai ter momento de paz, momento de não sei o que lá. Momento
Pode ser que sim, momentos sim, nós teremos momentos. Eu mesmo preguei para a igreja e disse, irmãos, pastor, e agora essa Covid, esse troço, essa pandemia, e agora, pastor? Irmão, fica tranquilo, Deus está com a gente, Ele vai dar a vitória. Amém? Agora, o mundo que vai ter paz e paz e paz permanente, esquece, gente, isso é ilusão. Não tem. Nós vamos ter reflexos de paz e segurança. Amém? Agora, o mundo esquece paz e segurança. E quando disserem que a paz e segurança vai vir o fim para eles. Porque nós já não estaremos mais aqui. Amém. Pai, eu oro por todos. Abençoa a vida, a mente, a alma e o espírito de cada pessoa e cada um compreenda essas verdades. Ajuda as pessoas a compreenderem, Pai, o quão sério é o momento que nós vivemos. Primeiro porque para morrer basta estar vivos. E se é que estamos vivos, como diz a tua palavra, porque, Pai, o mundo está morto pelos pecados de si mesmos e pelo pecado original, e não crê em Jesus para ter vida. O Senhor Jesus disse certa vez para um grupo, nas escrituras falam, as vossas escrituras falam acerca de mim, Moisés falou acerca de mim, e não quereis vir a mim para terdes vida? Meu Deus, ajuda as pessoas a entenderem que elas só terão vida em Cristo. Por isso te louvo pela palavra que o Senhor nos dá e o entendimento para compreendermos essas verdades e entendermos o quão sério é o momento que vivemos, porque quer vivamos ou durmamos, ou como Paulo dizia, morramos, somos do Senhor. Portanto, Pai, que as pessoas venham compreender a seriedade do que é estarmos aqui agora, de sermos um ser vivente. Sim, porque na verdade, é em Ti que vivemos, nos movemos e existimos, Senhor. Portanto, que cada um viva agora para Ti, Pai, e não mais para si, como diz a Escritura também. Aqueles que agora vivem, não vivem mais, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, Deus abençoa a vida, a alma e espírito de cada pessoa, questões espirituais, abra-lhes o entendimento e abençoa a vida de todos em todas as áreas físicas também, em todas as áreas físicas, porque está escrito, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, pois temos a vida eterna, Pai, em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Assim eu determino, declaro, ordeno, todo mal cai por terra, toda obra do diabo sai todo mal, em nome do Senhor Jesus. E, Pai, toda a cegueira espiritual seja arrancada e todos tenham entendimento espiritual para a glória do Teu nome, para Teu louvor, assim se faça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Receba tua salvação, perdão dos pecados, tua cura, libertação, prosperidade, o emprego, aumento de salário, faturamento, tudo. Por quê? Porque se você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Deus vai fazer justiça também na tua vida em todas as áreas físicas. Deus é contigo. Se não fosse, você não estaria me vendo, ouvindo o que eu preguei e que não é meu. Está na tua Bíblia. Nunca esqueça disso. Eu não sou nada. O nosso mestre que é tudo em nós. Nós, sem Cristo, sabe o que somos? Nada. Pó. Agora, em Cristo, por Cristo e para Cristo, nós somos feitos filhos de Deus, gerados de novo, 1 Pedro 1,23, pela palavra de Deus, lavados no sangue do Cordeiro, santificados em Cristo, nova criatura. Por isso, um princípio. Acredita conforme a Escritura e não conforme você é até o dia de hoje. Pastor, eu, santificado, com todo o pecado que eu cometi, você. Porque nós não somos santificados por nós mesmos. É Cristo que nos santifica, é o sangue de Cristo derramado por nós. Por isso, uma coisa, por mim mesmo eu não sou nada. Agora, eu não vou destruir a obra que Deus faz na minha vida através do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, eu, por mim mesmo, não digo que sou filho de Deus, mas a Bíblia diz que eu sou quando eu creio na palavra. Então, quando Deus diz que você é Ele dizendo.
Mas isso acontece por meio da fé em Cristo. Se você rejeita Cristo, você nunca será, jamais para sempre. Porque Ele é o teu Criador e você rejeita o teu Criador. Jesus disse, as Escrituras falam de mim, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, gente, é uma paranoia. Sociedade, o mundo vive uma ilusão, cara. As pessoas são mortais. Nós somos mortais, não temos vida própria. Pastor Pavão, o que o senhor sabe? Nada. Porque eu não sei nem o dia que eu vou sair dessa terra. Então, se a coisa mais importante da minha vida, que é o tempo da minha existência aqui, eu não sei nem o dia e a hora, se isso, eu creio no arrebatamento da igreja. Amém? Eu quero ser arrebatado, mas de qualquer forma vai ser arrebatado. Agora, a partir do momento que nós não sabemos nem o dia e a hora da nossa partida dessa terra, o que nós sabemos? Por isso nós nos conhecemos tão pouco acerca de nós mesmos, a nossa própria vida, o nosso ser. Nós somos tão limitados no saber da nossa própria existência. Né? Não temos um conhecimento profundo nem acerca de nós, por isso se apega à escritura do teu Deus. Ele te faz ser, ele te faz ser, ele te faz nova criatura, ele te lava no sangue dele e o que ele diz que tu é, tu é. Uma coisa que Deus me despertou essa semana, preguei na igreja inclusive, lembra que os nossos pais, eles nos deram uma identidade e eles nos ensinaram tudo que nós sabemos segundo a carne, eles nos ensinaram. Quem somos, família, etc, etc. As coisas importantes do nosso dia a dia, os nossos pais nos ensinaram. Deus é o nosso Pai. Se você creu quando teus pais disseram que você era fulano de tal, por que você não crê quando teu Pai, que é Deus, diz quem você é? Creia. Creia, porque Deus fala e o que Ele fala é verdadeiro. Ah, meu Deus, um dia nossos pais nos deram uma identidade, Deus nos dá uma, que é muito maior do que tudo. Você sabia que Deus vai nos dar um novo nome? Por isso, crê, meu irmão. Crê. Você só tem essa vida para crer. Não vamos ter outra oportunidade. Creia. 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 Como pode, às vezes, as pessoas elas acreditam em tantas coisas? Jesus disse, se alguém vier pregar no seu nome, no seu próprio nome, vocês vão crer. Agora eu vim no nome do meu Pai, não crês, não crê em mim. Porque aquele que crê em mim, crê no Pai que me enviou. Jesus dizendo. Então aí Jesus disse, se alguém vier pregar no seu próprio nome, aí vão crer, vão seguir. Por isso, creia. Oh, meu Deus do céu, a vida eterna está diante dos nossos olhos. Está dentro da Bíblia que você tem dentro da tua casa. Leia, acredite, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que é o Espírito? É o entendimento que o Espírito Santo nos dá pela Escritura. Glória a Deus. Gente, quem deseja ajudar, envia sua oferta. A gente tem uma missão e eu creio que nessa missão, pregar o Evangelho, levar a palavra, anunciar o Evangelho. E uma coisa importante, gente, eu sozinho não posso fazer tudo, não tem como. Eu posso manter minha casa sozinho, agora as igrejas, não tem como manter. Gente, nós temos todos os meses uma despesa entre 5 e 7, 8 mil reais, depende dos eventos que a gente faz na igreja. Eu não sou empresário, eu não tenho empresa, não tenho... Eu sou um pregador do Evangelho. Só de aluguel são quase 3 mil por mês, só de aluguel. O que Deus colocou no meu coração? Se cada pessoa, por exemplo, 50 pessoas ajudassem com uma oferta de 100 reais, nós teríamos 5 mil reais para pagar as despesas da igreja. Você tem essa condição? Ajuda. Não posso, pastor, não quero. Amém, siga a gente. Agora, se Deus chama você para fazer parte, ajuda. 100 reais vai ajudar muito, mas além do que você possa imaginar. Uma coisa importante, que nem o celular. O meu celular, eu fiquei segunda e terça-feira sem fazer live,
porque acabei quebrando o celular. Uma coisa importante, gente, que as pessoas não entendem. Lucas capítulo 8, versículo 1 diz que Jesus e os discípulos andavam de cidade em cidade, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Essa era a missão deles. Mas no versículo 2 e 3, pessoas que foram curadas por Cristo, libertas, curadas de espíritos demoníacos e de enfermidades, mulheres, muitas pessoas seguiam eles e serviam eles com as suas fazendas. Então a missão de uns é pregar. Talvez a tua missão seja, Deus vai te levantar uma pastora, um pastor, não sei. Essa é a missão tua, pregar. E quem vai sustentar o ministério? O povo num contexto da igreja. Então não tem como. Ou eu vou trabalhar numa empresa, vou montar uma empresa para mim, só que a Bíblia diz, aquele que faz a obra de Deus, ele não se embaraça com negócios dessa vida. Então é notório. O apóstolo Paulo, por um tempo ele fazia tendas, depois ele largou as tendas para se dedicar única e exclusivamente na missão dele. E quem sustentava o ministério dele? As igrejas. Entendeu? As igrejas ajudavam ele, mandavam ele para lá e para cá, e ele abria igreja para tudo que é lado, porque tinha um suporte. Então, da mesma forma, é a gente hoje, não tem outra forma. Outra coisa importante, gente, leia Lucas 8, do 1 ao 3, você vai entender muita coisa ali. Um grupo Deus levanta para pregar, outro grupo Deus chama, cura, liberta, prospera, para quê? Para que a igreja também tenha prosperidade para fazer a obra. É dessa forma que é o reino de Deus. Quem prega o evangelho não se embaraça com o negócio dessa vida. O apóstolo Paulo fazia tendas por um tempo, aí ele parou com as tendas só para a obra. Eu fiz Uber, e aí trabalhando no Uber, um dia comecei a pegar umas pessoas, e aí alguns jovenzinhos dizendo, pastor, eu evangelizava todo mundo, né? E aí o que acontece? Alguns jovenzinhos em várias cidades assim disseram, meu pai perdeu o emprego, nossa família está numa pior, estamos passando fome, necessidade, aquela coisa toda. Sabe o que o Espírito Santo me falou? Me mostrou no meu coração? O dinheiro que eu estava tirando no Uber era para eles. Eu disse, Deus, mas eu vou parar hoje de fazer isso aqui. Porque o dinheiro que eu tirava, que era também para ajudar a igreja e ajudar na minha casa, Deus me mostrou claramente, era para eles. Era para eles. Porque eu tenho a fé, eles não tinham a fé. Eu disse, Deus, então, o Senhor vai sustentar. Gente, não faltou nada. Nada falta. Deus sempre levanta uma pessoa ou outra para ajudar. É impressionante. E aí o que aconteceu? Chegou um momento que o carro que eu tinha, eu pagava o consórcio. Todos os meses pagava o consórcio. Aí entrou a pandemia, começou a aumentar. Comecei a pagar 400 e pouco, depois estava em R$670. De 450 e poucos para 670. Resultado, um dia eu pensei em voltar a fazer Uber, capotei o carro. Capotei 10 vezes. Perdi o carro. Não era para voltar para fazer Uber. E o carro que eu tenho hoje não tem nem pensar, né? Então olha como é a coisa. Ou seja, cada um tem um chamado. E você é chamado para quê? Pastor, eu sou um pastor, então viva pela fé. Ora, Deus vai levantar as pessoas para ajudar o teu ministério. Sempre foi assim. Aí quebrei meu celular no final de semana, quebrei mesmo. Não tinha como gravar nada. Aí comprei um outro aí agora, mas é pagamento de perder de vista. 10 vezes fiz para poder gravar live aí para vocês me acompanharem. Amém, gente? Se alguém ama a obra de Deus, deseja ajudar, ajuda. Se não, ora pelo pastor, já está uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Envia tua oferta aí pelo Pix 22042199 contrário 53. Para você ter uma ideia, teve um irmão que ele foi usado por Deus, ele deu uma oferta e a gente adquiriu a acústica do prédio lá em Farroupilha. Agora falta a verba para comprar fiação, que é pouca coisa, para a gente colocar acústica, né? Toda a fiação. Então, são coisas que tem que fazer, gente. A gente vai fazendo conforme Deus vai abençoando. A obra de Deus é assim, pessoal. É muito simples. As pessoas que complicam porque não querem entender. Eu, quando estava no mundo, por exemplo, gastava o olho da cara em farra, em festa e tudo que é lixo.
Essa é a realidade, achar que pastor que era ladrão. Um dia eu disse, meu Deus, que cabeça. Nem sabia o que falava. Que coisa, né? Como pode o ser humano, e num contexto muito amplo, as pessoas investem muito dinheiro em coisas fúteis dessa vida e elas pouco ajudam o reino de Deus. Em Provérbios diz, o fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas é sábio, né? Hoje até comentei, por exemplo, assim, ó, as pessoas reclamam às vezes que o pastor pede oferta, dízimo e tudo. Gente, por que os times de futebol não dão de graça o ingresso lá para o pessoal? Por que tem patrocinador? Por que tem associados? Ou seja, libera tudo, faz tudo de graça. É entretenimento para o povo. Aí tem um detalhe, tem que ter. Ou seja, porque tudo tem custo. Como é que vai pagar o jogador, sei lá mais o quê? Ainda que ganhe um rio de dinheiro, né? Mas é a vida deles. Então é assim, gente. Então, abra teu coração para Deus aí. Amém? Ajuda a obra de Deus se Deus tocou no teu coração, tá bom? Pai, eu abençoo a vida financeira de todos, sejam prósperos, abençoados também financeiramente, para que tendo sempre em tudo possam também ajudar a tua obra. E Deus o abençoe, Pai. Abençoe tudo, Pai, todos os esportes que tem nessa terra também, que são entretenimento, tiram muitos jovens, Pai, das drogas, do caminho errado. Quantos grandes jogadores de futebol, Pai, eu vi o testemunho deles e disseram claramente, se não fosse o futebol, seria um bandido, marginal, estaria no inferno. Muitos irmãos em Cristo que, meu Deus, se converteram a Ti, Pai, entenderam o Evangelho. Por isso, Pai, tudo nessa vida tem patrocínio, e a igreja. Por isso, levanta os patrocinadores, dizimistas, ofertantes, Pai, eu abençoo todos. Quem vai ser, quem não vai ser, e Deus abra o coração e entendimento das pessoas, amém, e dá-lhes prosperidade, graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. 54999548670, meu WhatsApp. Se precisar de atendimento espiritual, oração também, entre em contato conosco aí. Amém? Aliás, quem pediu oração hoje, Pai, visita as pessoas que pediram oração no dia de hoje pelo WhatsApp, também pelas mensagens. Toca na vida de todos, Pai, segundo a necessidade de cada um. Sejam abençoados agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Tchau, gente. Deus abençoe a todos. Um abraço. Até amanhã, às 21 horas. Deus abençoe. Arrivederci. Tchau.